Ele é graduado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Empresarial. Foi vereador e prefeito em São João da Boa Vista. Nesta casa, foi deputado por 3 legislaturas, chegando à presidência em 2003. Foi o idealizador do Fórum Legislativo de Desenvolvimento Econômico Sustentado, em parceria com o CEPAM e a Unicamp. Depois foi secretário de Gestão Pública e secretário-chefe da Casa Civil entre 2011 e 2012. O Arena Livre de hoje tem a honra de receber Sidney Beraldo, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos falar sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, lançado em 2014 e inédito no âmbito dos Tribunais de Contas. Conosco nesta arena, os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, e Mauro Bragato, do PSDB. Muito bem-vindo, mais uma vez, conselheiro. Muito bem-vindos, deputados. Antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse sobre o papel do Tribunal de Contas nesse diálogo com os municípios, 645 municípios paulistas, exceção da capital, que tem o seu próprio Tribunal de Contas municipal. Mas eu vejo na cartilha que foi colocada à disposição dos prefeitos, dos gestores municipais, e que também está no site, serviços públicos precisam ser modernizados, eficientes e efetivos para acompanhar a evolução das necessidades sociais. Pode-se falar até de um lema, né? Dinheiro público não basta gastar bem, tem que gastar certo, corretamente, gastar bem. Essa que é a questão colocada com esse indicador. Muito bem-vindo, conselheiro. Bom, primeiro uma alegria, Jorge, estar de volta aqui na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de passar aqui um bom tempo da minha vida e fui aqui líder do meu partido, depois líder do governo, e também tive a oportunidade de presidir essa Assembleia. Então, para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação voltar aqui a esta casa, nesta oportunidade para falarmos um pouco deste conjunto de indicadores que o Tribunal começa a trabalhar. E também em companhia aqui do deputado Mauro Bragato, por quem eu tenho um grande respeito, um deputado com 10 mandatos, 9 aqui e 1 na metrópole, né, de Presidente Prudente, um deputado referência para todos nós, né? Então uma alegria, Bragato, estar aqui com você. Doutor Orlando Bolsoni, né, o Bolsoni, que logo que chegou aqui, nós já criamos aqui uma empatia muito grande, até por afinidade, né, do nosso entendimento de que gestão pública é uma coisa importante, tem que ser desenvolvida de forma eficiente e que ela tem que ser medida, não é? E num primeiro encontro que nós tivemos, eu tive a oportunidade de ouvir aí do Bolsoni, enquanto secretário do Planejamento da Prefeitura de São José do Rio Preto, né, também criou lá um conjunto de indicadores importantes. Jorge, o Tribunal de Contas tem aí uma história de 90 anos, né, e fiscaliza 644 municípios do estado de São Paulo, mais o governo do estado. Você imagina hoje a soma destes recursos, desse orçamento, fica próximo de 300 bilhões, né, de reais, somando o orçamento do estado de São Paulo, né? 204 bilhões e mais das 644 prefeituras. Ela tem uma tradição, o tribunal tem uma tradição muito voltada para a conformidade, a legalidade, né, do gasto público e tal. E nós, através da criação desse índice, entendemos que demos um passo importante no sentido de reforçar aquilo que você coloca. Nós precisamos cada vez mais cuidar também daquilo que nós chamamos da qualidade do gasto, não é? Não importa só se o município aplicou os 25% na educação, o Estado 30%, os 15% que a lei determina na saúde. Não é? Isso é importante, a lei determina e tem que ser cumprida, e o tribunal vai continuar fiscalizando e exigindo o cumprimento da lei. Mas nós queremos olhar também como anda o resultado disso, como anda a qualidade do serviço que é oferecido à população. Eu tenho convicção de, cada vez mais, é isso que a sociedade deseja, né, de todos nós, agentes públicos, mas principalmente dos órgãos de controle.
né? Nós temos um país que tem uma carga tributária bastante significativa, né? Nós temos uma carga tributária que é uma das maiores do mundo, fica por volta de 35%, 36%. Se considerarmos que tem um custo da dívida ainda de por volta de 3% a 4%, eu diria que o Estado brasileiro custa próximo de 40% de tudo que se produz. O que a sociedade exige e o que ela quer cada vez mais? É que estes recursos eles possam ir no sentido de impactar na melhora da qualidade de vida, na melhora da competitividade do nosso país, no desenvolvimento econômico, geração de emprego com mais renda, não é? Então é com esse entendimento que o tribunal deu um passo, eu acredito, ao comemorar os seus 90 anos, sim, muito importante, não é? De passarmos agora a olharmos também a qualidade do gasto e a efetividade das políticas públicas desenvolvidas. Sim. Deputado Mauro Bragato, muito bem-vindo a esta arena, sua primeira intervenção. Lembrando, o senhor esteve em companhia do conselheiro Sidney Beraldo, quando desse diálogo, né, com os municípios, né, pelas cidades. Inclusive é importante que se diga que sem a participação dos municípios, sem a correta participação dos municípios, o índice fica com o pé quebrado, vamos dizer assim. Ele precisa de todos os indicadores. Muito bem-vindo. Agradeço, Jorge, a oportunidade e, mais do que nunca, a satisfação de estar aqui com o conselheiro Sidney Beraldo. É claro que a minha relação pessoal com o conselheiro vem de algum tempo, nem vou dizer quanto tempo, mas o que é importante é que você está colocando a experiência na vida e, acima de tudo, como secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, a meu ver, está colocando essa experiência para fazer o Tribunal de Contas do Estado avançar naquilo que se chama qualidade de serviços públicos. Então, eu queria, inicialmente, parabenizá-lo pelo trabalho e dizer que hoje, com essa mal-estar na sociedade que vivenciamos, mais do que nunca o setor público tem que mostrar que os impostos que estão sendo pagos têm que ser muito bem aplicados. Eu queria fazer uma pergunta, conselheiro. É possível, nesse quadro confuso, em que a questão daquilo que se chama acordo nacional, daquilo que se chama papel do município, do Estado e da União não estar sendo respeitado, você acredita, com a experiência, que é possível estabelecer um índice, digamos, de aplicação dos recursos públicos, levando em conta que cada vez mais a ponta paga a conta, cada vez mais o município é o responsável pelos serviços e cada vez mais a União fica com os maiores recursos. É possível fazer essa cobrança ou digamos, essa aplicação de pronto numa sociedade como a nossa, evoluída, mas também cheia de contradição? Olha, você coloca uma questão importante. Eu, há tempos, desde que fui prefeito, defendo, e acho que esse assunto, infelizmente, ainda é pouco debatido, que é esta questão chamada de pacto federativo, né? Nós precisamos rever esse pacto, né? O Franco Montoro já dizia, as pessoas moram no município, né? E hoje, dos 100% dos impostos arrecadados, o município fica com próximo de 14%, 15%, 23% a 25% com os estados, e é uma concentração muito grande de recursos na federação. É preciso que isso seja descentralizado. E nós, eu até como ex-prefeito e alguém que também veio da administração direta, né, do Poder Executivo, nós também tivemos essa preocupação, né, de também não responsabilizarmos os prefeitos e também colocar nas costas das gestões municipais uma melhora efetiva de todas de todo o resultado de uma política pública.
porque é limitada as suas atribuições, né? Mas, com esta preocupação, nós reunimos, inclusive, técnicos, porque esse indicador é composto de 7 indicadores: educação, saúde, meio ambiente, planejamento, a gestão fiscal, meio ambiente e TI, né? São 7 indicadores. Sustentabilidade, proteção das cidades. Exatamente. Tá. Sempre com o olhar, exatamente, da cidade, sempre com o olhar de verificar aquilo que é de competência do município, aquilo que é de responsabilidade dele. E que, uma vez implementada estas ações, estas políticas, estes programas, já tem se confirmado historicamente que isso impacta na melhora do serviço. Então, esta foi uma das nossas preocupações. E também o seguinte: esta avaliação não será objeto de reprovação de contas, né? Pelo menos nos primeiros anos, né? Nós queremos trabalhar no sentido de recomendar, né, as políticas públicas, de aproveitarmos estes relatórios que serão produzidos e olharmos os cases, os chamados cases que obteve o melhor resultado, e trabalhar em cima e divulgá-los para que as prefeituras possam implementar. Então, é mais no sentido de pedagógico, no sentido preventivo, orientativo, do que punitivo. E mais do que isso, deputado Bragato, nós pretendemos também produzir uma agenda, né? Nós queremos trabalhar junto com a Associação Paulista dos Municípios, até de posse deste relatório, quais são as dificuldades que os prefeitos relacionam para implementar as suas políticas. É só dificuldade financeira, recursos humanos, a lei que precisa ser adequada, verificada? Vamos produzir uma agenda para um grande debate estadual junto aos prefeitos, né? Quem sabe isso possa até provocar um entendimento de nós revisarmos esse pacto federativo vigente hoje. Deputado Orlando Bolsoni, muito bem-vindo a esta arena. Primeiro, é uma honra estar em companhia do conselheiro Sidney Beraldo, porque eu tenho um apreço enorme, mesmo uma admiração pela carreira, né? Um exemplo para nós, homens públicos, tanto quanto prefeito. Fui secretário de planejamento a primeira vez, quando o nosso conselheiro Sidney Beraldo era prefeito de São João da Boa Vista, num tempo talvez até um pouco parecido, sob o governo do estado do governador Montoro, numa situação muito difícil do estado. Então teve que e foi talvez a primeira pessoa, o governador Montoro, um visionário, que enxergou essa questão do desenvolvimento local. É uma honra também estar com o deputado Bragato. O deputado Bragato é outra referência histórica, tanto da Assembleia quanto dessa luta da defesa do desenvolvimento local. E hoje a preocupação que nos une, que nos motiva, mas ao mesmo tempo é motivo de ficarmos atentos, é a questão de que os grandes debates eles estão ocorrendo dentro de conceitos macroeconômicos, tal qual a época que se fez a discussão da inflação. E se esquece um pouco, então se discute hoje câmbio, se discute hoje a questão da dívida, se discute a questão da inflação, bem lembrando aquele período de 83, 88. E quando se propõe uma agenda da questão do desenvolvimento local, e o Tribunal de Contas, através desse trabalho que foi liderado por Vossa Excelência, coloca esse tema, eu acredito que seja o grande desafio, talvez um momento próprio, para que nós não nos esqueçamos do tema relevante. O desenvolvimento ele não vai ocorrer se não chegar aos municípios.
Dentro dessa ótica, qual é a expectativa futura com relação às dificuldades dos nossos municípios, técnicas, as questões do próprio pessoal, então os treinamentos que o tribunal vem fazendo, qual é a expectativa do tribunal, de Vossa Excelência em especial, para o médio e longo prazo do resultado desse trabalho e as missões que essa Assembleia, inclusive, pode contribuir nesse aspecto? Olha, nós estamos bastante otimistas e, inclusive, essa oportunidade de debater esse assunto aqui na Assembleia, afinal de contas, o Tribunal de Contas é um braço, não é, da Assembleia. A Assembleia Legislativa é que tem realmente a responsabilidade, é o controle externo, né? É a Assembleia. O Tribunal de Contas é um órgão técnico de apoio. Então, esta integração, ela é muito, muito importante. E principalmente quando se toma uma decisão dessa de implementar uma nova visão, né, de como projetar esta efetividade, a melhora da qualidade de serviço, eu imagino que, por isso eu fico muito feliz, né, Jorge, de estar aqui, né, de receber esse convite, porque acho que isso é um passo importante também, nós procurarmos integrar cada vez mais as ações que são desenvolvidas lá e as próprias aspirações da Assembleia, não é, que representa todos estes municípios. Quando nós escolhemos estes 7 indicadores, vai exatamente nessa linha. O primeiro deles, importante, é o da educação, onde nós temos aqui, nessa nossa cartilha orientativa, 56 quesitos que serão avaliados. E nós não tiramos isso também sem nenhum conhecimento técnico. Nós fomos e debatemos muito com especialistas da área. Então, são 56 quesitos. Então, nós queremos saber, existe um programa municipal de educação, existe um sistema de avaliação do ensino, o prefeito tem um plano diretor da necessidade de vagas para as creches, qual a proposta de atendimento, existe um estudo e um acompanhamento da evasão escolar, existe planejamento no sentido de treinamento e capacitação destes professores, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Educação, ele funciona. Então são ações importantes que nós estamos questionando dos municípios para que a gente tenha um diagnóstico e um quadro. O mesmo vale para a questão da saúde. Nós sabemos o quanto é importante para o desenvolvimento econômico, o senhor que é um homem voltado para isso, o papel da educação, não é? Nós temos estudos que demonstram que para cada ano de escolaridade tem 10% de aumento salarial. Então, e não é só o ano, precisa ter qualidade, não é? Então, são pontos que vão impactar na qualidade de vida, no desenvolvimento econômico e social. O mesmo vale para a área da saúde, né? Existe programa de saúde da família, como que eles funcionam? E mais do que isso, né, nós queremos olhar também que, paralelamente, o tribunal vai promover auditorias de acompanhamento da execução dos serviços públicos, né? Eu tive a oportunidade, inclusive lá em Presidente Prudente, de falar de uma das dificuldades. Eu acho que vou citar esse exemplo porque ele responde um pouco à preocupação do deputado Bragato e o seu questionamento. Então, por exemplo, Programa de Saúde da Família é um programa desenvolvido sob a responsabilidade do município. Uma parte do salário transferido do governo federal. Muitas prefeituras têm uma dificuldade enorme de implementar, porque os municípios pequenos, você tem uma falta de médico, a legislação determina que o salário de qualquer servidor não pode ser acima do prefeito, do salário do prefeito, que é o teto do prefeito. Não tem, a maioria dos prefeitos tem um salário baixo, 5, 6 mil reais. Um médico não vai trabalhar num programa de saúde da família por 8 horas. Então, já começa aí a ter uma série de dificuldades na implementação dessa política. É daí que nós vamos
Ao tomarmos conhecimento de tudo isso, vamos verificar também qual as dificuldades da implementação dessas políticas e buscar alternativas. Né? Alguma coisa tem que ser feita no sentido de facilitar a vida dos prefeitos para implementar a política lá na ponta. Conselheiro, eu vejo aqui na cartilha, na página 11, que se atribuem pesos aos indicadores. Educação, 20%, saúde, 20%, planejamento, 20%, fiscal, 20%, depois ambiente, 10%, cidade, 5% e TI, 5%. Mas educação, por exemplo, depende de recursos federais, os recursos do Fundeb, saúde são repasses do SUS. Como fica essa conjugação de números e de prestação de contas quando eu dependo de outros entes? Só para fechar esse bloco, depois a gente pode expandir mais nesse raciocínio. Olha, no caso da educação, por exemplo, eu acho que nós temos até uma legislação bastante interessante, porque além dela exigir o gasto de 25%, não é? Ela tem o Fundeb, e esse fundo é um fundo equalizador, né, que busca garantir um mínimo de aplicação, e mesmo nos municípios que têm uma receita menor, garantir esse mínimo, porque aonde o município tem um maior número de alunos e a sua receita, os 25% não seja suficiente para atingir essa média, o governo federal repõe, porque também recebe, é um fundo, sim, ele recebe dos municípios que têm mais recursos e equaliza isso. Então, do ponto de vista da educação, o que nós verificamos é que existe hoje por volta de R$ 4.300 de investimento por aluno, né? Que é a média. 4.300 por aluno por ano. Por aluno por ano. Agora, é interessante, antes de encerrar esse bloco, vale a pena uma discussão, porque nós sempre falamos na necessidade de aumentarmos os recursos. Exato. Inclusive, esse plano nacional coloca 10% do PIB, não é? Que teriam que chegar em 10 anos a 10% do PIB. Um estudo preliminar que eu fiz lá, dentro das minhas limitações no gabinete, eu verifiquei que nem sempre os municípios que têm o maior investimento têm o melhor resultado. Dos 30 melhores IDEBs, nós temos mais da metade que tem o valor mínimo. E nós temos alguns que têm valor menor do que a média e tem 20%, 30% de melhor resultado. E dos 30 piores, nós temos 8 que têm acima da metade do gasto. Quer dizer, ou seja, 8 municípios gastam 50% a mais e estão entre os últimos colocados no IDEB. Então, essa relação também não é bem proporcional, mais investimento, mais qualidade, é gestão. No próximo bloco, vamos conhecer um pouquinho mais do Índice de Efetividade de Gestão Municipal com o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Sidney Beraldo, que é conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está falando sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. E há uma pergunta, uma curiosidade do deputado Mauro Bragata aqui, quanto à efetividade da implementação de políticas públicas, ou seja, o maior retorno diante do que é investido, não é, deputado? É verdade. E a minha preocupação, e a gente estava vendo um dia desses, que 95% da população paulista hoje reside nas cidades. 95% do estado de São Paulo é urbano. E, por sua vez, se a gente for fazer uma pesquisa nos 645 municípios, nós vamos verificar o quê? A infraestrutura urbana, grande parte pronta. Você tem ruas asfaltadas, grande parte, 100% seguramente, de água tratada, né? 90 menos um pouco, esgoto tratado, né? Redes de escolas, de creches, de centro de saúde. A estrutura está montada. Eu vejo que essa proposta do Tribunal de Contas veio a calhar. Porque eu tenho dito para os prefeitos que eu conheço que essa próxima legislatura, os prefeitos vão ter que pensar, né, naquilo que se chama qualidade, mas também no emprego e na renda.
porque não dá para ficar rodando em círculo. Então, é aquilo que é da educação, por exemplo. Muitas vezes se tem uma boa renda per capita e uma aplicação muito ruim. Prova disso são as notas no IDEB, por exemplo. Né? No IDEB, no Saresp. Na saúde, tem muito disso também. Você pega a atenção básica, não funciona. Vai tudo para a porta de hospital. Então, se a gente não trabalhar a melhor aplicação dos orçamentos municipais para atender melhor a população, e aquilo que se chama gestão, eu não vejo como sair dessa crise. Quer dizer, se tem parte dinheiro, não se tem gestão. Né? E uma coisa importante, nós somos aqui pelo menos fomos até o dia 15 da Comissão de Finanças, uma coisa importante é que o Estado de São Paulo, com o orçamento que tem, né, a partir dessa orientação do Tribunal de Contas, os deputados vão ter condições de aplicar as suas indicações, as chamadas emendas, digamos, com melhor qualidade. Né? Quer dizer, deixar um pouco o chamado fisiologismo de lado e pensar um pouco na população. Então, eu penso que o tribunal tem competência. Nós temos na comissão debatido muito, né, as auditorias do tribunal, passa por nós, né, e de fato o tribunal tem feito boas auditorias, né, e a gente vê que precisa efetivamente ter entre aspas, esse índice, que em outras palavras é uma boa auditoria, né, com fortes doses de orientação para que o município faça bem e o Estado aplique bem. E também eu acho que o Estado precisa ter programas que possam estar sintonizados, muitas vezes, com a grande realidade da vontade coletiva. O que eu sinto que nós não temos isso totalmente, conselheiro. Então eu quero dizer que o tribunal está de parabéns, e em especial a tua pessoa pelo trabalho que começa a fazer, e tenho certeza que vai dar uma boa mexida aí. Eu tenho certeza que na área da educação, na área da saúde, principalmente, e mesmo o meio ambiente que está na moda agora, mas a educação e saúde é o que se mais reclama. Qualquer pesquisa de opinião mostra que a saúde vai de mal a pior. Mas vai de mal a pior porque não tem do Ministério da Saúde a cumprimento da sua obrigação, o Estado menos, né, porque o Estado faz a sua parte nos hospitais públicos, mas principalmente na atenção básica. Né? Médico não ganha e não finge que ganha e finge que trabalha. Isso é grosso, a reclamação. E o centro de saúde são só prédios, muitas vezes faltando profissionais. Então eu acredito que vai ser bom para o prefeito, para ele poder dar uma checada na sua equipe. Muitas vezes o prefeito tem medo de checar a equipe, porque é amarração política ou coisa parecida. E o tribunal tem essa autoridade para isso. Então eu só queria que o conselheiro reforçasse a questão daquilo que se chama fiscalização, ou da efetividade dos programas. Porque isso que está sintonizando conosco aqui. Eu colocaria aí 3 pontos na linha do que coloca o deputado Mauro Bragato. Primeiro, que realmente investimentos na chamada infraestrutura, nós verificamos que avançou muito nos últimos anos. Hoje eu acho que nós não temos uma criança fora de escola por falta de sala de aula, nós temos quase todos os municípios também com os seus postos de saúde, houve uma expansão grande dos programas aí do AME. Então, do ponto de vista de infraestrutura, nós avançamos bastante. No caso da educação, a demanda também, até em função da faixa etária, né, da nossa população, a demanda, não é, deputado Bolsonaro, diminuiu. Hoje você tem uma demanda maior no ensino médio e menor no ensino
fundamental. Então, os investimentos em infraestrutura e na expansão, ele está reduzido, já foi feito. O que resta agora? Investir exatamente nisso, na qualidade, na metodologia, na funcionabilidade desses programas, fazendo avaliação de resultado dos programas. Eu diria que agora é gestão. Agora é gestão. O caso, por exemplo, da nossa auditoria que fizemos por amostragem, sim, em alguns programas da saúde da família, que são aquelas equipes, né? Nós verificamos, você vê a importância, Jorge, de fazer... Da prevenção, principalmente em saúde. Né? Exatamente. Esse é um programa importantíssimo. Nós temos mais de 4.000 equipes no estado de São Paulo, mais de 4.000. Bom, mas aí a importância... baixa, né? Exatamente. A importância de fazer a auditoria de resultado, olhar a execução do programa. Não é que isso os prefeitos cada vez têm que fazer mais. Nós verificamos, fizemos um questionário, quantos programas de saúde da família tem, quantos médicos, quais os números de família atendido, onde eles estão localizados e tal. Fizemos as perguntas. Então, houve a resposta, em cima daquilo nós fizemos um relatório. Aí a equipe do tribunal foi verificar em campo, em campo, a consistência destas informações. Em alguns lugares tem 9 equipes, 5 delas não tinha médico, os médicos não cumprem horário, 40% das famílias localizadas naquele território desconhecia que tinha um programa de saúde da família aqui, sendo que elas são responsáveis, no mínimo, 1.000 famílias e 4.000 pessoas. Então, é isso que o deputado Bragato colocou. Nós precisamos olhar mais a execução. Olhar a verdade. Porque os recursos estão sendo destinados. Para todo efeito, nós temos 4.500 equipes promovendo. Por que o resultado não tem sido tão bom? Ou economias na saúde proporcionadas com a prevenção que deveria acontecer. Exatamente, porque nesse caminho falta controle, falta gestão. Por isso que nós colocamos também esse indicador de TI, porque é importante, olha, nós temos verificado que muitas vezes falta um sistema e hoje a informática dá uma ferramenta importante para fazer esse monitoramento e essa gestão. E por último, deputado Bragato, nós fiscalizamos também o governo do estado. O nosso próximo passo, quer dizer, esse é um passo que foi no sentido dos municípios. Nós vamos caminhar para criar também a efetividade das políticas públicas do governo do estado. É uma coisa mais complicada, vai exigir um trabalho talvez um pouco mais demorado, mas nós já vamos começar a fazê-lo. E principalmente, vamos iniciar, eu sei porque você já presidiu a comissão e tem também essa visão regional, nós tivemos a oportunidade de debater esse orçamento regionalizado. Eu, quando estava na Casa Civil, promovemos aquele encontro para ver as demandas encontradas nessas audiências públicas, se tem consistência com aquilo que o governo está implementando, está investindo, não é? Nós queremos olhar agora o PPA. Muitas vezes o plano plurianual ele não tem muita aderência, né? E do ponto de vista de legislação, o arcabouço jurídico que nós temos, ele é perfeito. Você tem o PPA, que é uma previsão com metas de 4 anos. Depois você tem a LDO e tem a lei orçamentária. Muito bem. Agora, a hora que vamos verificar também, que a gente tem se debruçado um pouco em cima dessas metas estabelecidas no PPA, muitas vezes se perde pelo caminho. Sim. Então, o primeiro passo nosso com relação à auditoria de resultados no Estado será acompanhando se as metas do PPA e os orçamentos estão tendo aderência e estão sendo implementados. Deputado Orlando Bossoni. Primeiro, fazer um registro, uma visão aí
muito pessoal, mas eu acredito que o tempo vai se encarregar de demonstrar. O Tribunal de Contas, a sua história, eu diria que tem 3 etapas. A primeira, da sua fundação até 1964, quando o tribunal, a questão era principalmente legalista. Em 1964, com o advento da Lei 6404, que criou praticamente a contabilidade pública, então juntou, né, anexou a questão financeira. E esse passo, eu diria que é um passo histórico, ele é uma etapa histórica da vida do Tribunal de Contas, no sentido de buscar a efetividade do que é legal e do que é também um gasto, que é um gasto financeiro correto. Então, eu acredito que o tempo, eu tenho quase certeza que o tempo vai demonstrar isso. E aproveitando a sua fala, as intervenções do estimado amigo Bragato, a questão assim, o planejamento, ele não está sendo relegado nos momentos assim que a economia anda melhor, a inflação, o senhor, por exemplo, pegou o período de inflação de 10% ao mês. Então, o planejamento não está sendo novamente relegado a um segundo plano, em especial pelas gestões municipais? Olha, o indicador vale 20%. É que isso, na hora do debate, exatamente isso. Nós não deixamos isso passar, porque nós achamos que as políticas de saúde, de educação, do meio ambiente, recursos para investimento, eles só serão possíveis se tiver um bom planejamento. É aí que tudo começa. Tanto é que quando o Jorge disse que nós estabelecemos um peso, né, para cada indicador, porque ele é dividido em 7 itens. Nós temos na educação o maior número de quesitos, são 56, na saúde 37, no meio ambiente 16. Depois você tem o planejamento, que é mais, você não tem quesitos, mas você tem aquela metodologia. Nós colocamos o peso 20% também. Então, saúde, educação e planejamento, exatamente por conta desta sua afirmação. Achamos, tanto é que está aqui, o planejamento tem importância sim. É aí que tudo começa. O censo do IBGE, quando vai à casa das pessoas, pergunta a cor da pele. Branco, preto, e a pessoa se autodeclara, eu sou pardo. No caso daqui, eu vejo na página 18, quando faz o levantamento com as prefeituras, a prefeitura aplicou o mínimo constitucional em educação, por exemplo, 25%. Se ele diz sim, ele tem peso 15%. Ele tem nota, né? 15%. Se ele diz não, ele já cai para 0. Isso não causa também um temor no tocante à prestação de contas? Porque a gente vê prefeitos se esforçando para chegar a 25%, mas eles batem 24,90%. E aí podem ter as contas rejeitadas. Como fica esta régua que mede, mas ela é declaratória na outra ponta, e se ele não cumprir, se ele não falar a verdade, como fica, conselheiro? Bom, aí são duas coisas. Primeiro, o 25% é legal. A lei ela é clara, ela estabelece que tem que gastar no mínimo 25%. Aí o tribunal rejeita a conta, ele não aceita, é a jurisprudência do tribunal, não aplicou os 25%. Então aqui o número, o peso que se dá para a aplicação, ele é até alto, porque o receio era até um município que não aplicou os 25% e ele ser classificado como uma efetividade altamente efetivo. Então, por isso que se deu um peso alto, porque é a lei determina. Eu, individualmente, eu até questiono isso, porque nós temos verificado que municípios, muitas vezes, eu gosto muito de indicadores, então eu pego, às vezes o município aplicou 29% no Fundeb e 24% na educação. Aí você vai ver o resultado dele, do IDEB, ele melhorou, ele está acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação. Aí o município que aplicou, eu vi um município que aplicou 36% da sua verba e ele teve regressão. É um absurdo você
já está abaixo da meta, ainda tem regressão. Então é o que eu coloquei, não tem muita lógica essa questão do valor investido e o seu resultado. Só que a lei determina 25%, o Tribunal de Contas ele tem que fiscalizar. Então, por isso, ele não pode abrir mão, né, dessa aplicação. Né? Deputado, a outra questão que você colocou... Bom, é sobre ainda a questão da régua, da apuração. Não sim. causa uma desigualdade daquela cidade que pontuou mais e a outra que está no zero, ou seja, não causa já não cria um ranking, na verdade, os melhores municípios, os piores municípios? Bom, na verdade, serão ranqueados, né? Se você olhar aí, nós vamos ranquear, só que nós não teremos o primeiro município e o último município, porque será por faixa, né? Altamente efetivas, muito efetivas, efetivas e em fase de adequação, de efetividade e tal. Mas, indiretamente, nós teremos um ranqueamento e esse ranqueamento será disponibilizado, inclusive. Eu posso continuar? Por favor. É importante destacar também que nós teremos, depois desse trabalho todo, nós teremos a produção de 3 relatórios, não é? Um chamado Prisma, outro Smart e o outro site infográfico. Esse Prisma é um relatório que irá para o conselheiro. Nós temos, dos 6 conselheiros, os relatores das contas. Então, esse relatório vai fazer uma radiografia daquele município, e inclusive com outras informações. O quanto ele aplicou per capita, outros indicadores que não constam aqui. Então, quando o conselheiro for analisar as contas, além do relatório da conformidade, da área econômica, financeira, da lei de responsabilidade fiscal, ele vai receber um relatório com base nestas informações e outras do foco do ponto de vista da auditoria de resultado, né? O auditor lá na ponta, responsável pela conta, ele e a sua equipe, vai receber um outro relatório, que em cima disso será produzido uma chamada matriz de risco, que nós vamos destacar aquilo que ele tem de melhor e aonde estão as suas deficiências. Sim. E o auditor vai... Tudo muito claro e transparente, inclusive para a população. O auditor vê, a população tem ciência. O auditor hoje trabalha muito, o nosso auditor, inclusive nas reuniões que nós fazemos, regionais, o próprio diretor financeiro, de contabilidade, ele questiona, né? Porque o Tribunal de Contas vem sempre em cima, é o contador da prefeitura que responde para o tribunal. Agora o nosso auditor vai conversar com o secretário da Saúde, com o secretário do Meio Ambiente, porque existem relatórios que serão produzidos nesse sentido. Já não há tempos para perguntas, mas a saudação e talvez a breve pergunta para as suas respostas nas considerações finais. Deputado Mauro Bragato. Eu queria parabenizá-lo, o conselheiro, pelo trabalho e dizer aquilo que sempre ando dizendo por aí. Nós temos que nos situarmos no momento que nós estamos vivendo. Eu volto a insistir que a sociedade brasileira quer serviços de qualidade. Em 2013 foi às ruas exigindo isso e agora eu tenho certeza que tem a ver o pano de fundo com que a ideia de pagar imposto e o retorno do benefício. E sinto que aquilo que o deputado Bolsonaro colocou, conselheiro, da questão do planejamento é fundamental. Isso vale para os municípios, mas vale também para o governo do Estado. Há uma fragilidade enorme na questão do planejamento das coisas. Nós temos uma prática política no Brasil, quem ocupa cargo público, de querer inventar a roda. E isso que me permite dizer que eu fiquei aliviado quando imprudente da apresentação desse índice. Eu tenho certeza que nós vamos avançar e vamos deixar de ouvir na imprensa aquela coisa do prefeito gastar dinheiro da educação, né, coisas que não tem nada a ver com a educação, né? Ou mesmo o governo do Estado inventar curso na Secretaria da Educação, como aconteceu anos atrás,
né? E para não beneficiar como devia se beneficiar parcela dos professores. Então eu penso que o planejamento, a fiscalização é fundamental, né? Quem ocupa cargo não está acima da lei, né? Então parabéns, conte conosco aqui na Assembleia Legislativa, né? Nós vamos batalhar para estar na Comissão de Finanças e Orçamento, não só eu, como o deputado Bolsonaro, e vamos continuar sendo parceiro do Tribunal de Contas do Estado. Deputado Bolsonaro. Primeiro, fazer coro ao deputado Bragato e fazer um registro muito especial. O senhor é uma referência. Então, é referência de pessoa, referência de homem público e referência à qualidade de gestor. Lembrou muito bem o Bragato. Poderia ir ao tribunal, tranquilo, fazer a rotina, seguir o que há 90 anos se faz. O senhor chegou, inovou, tal qual fez aqui na Assembleia, por exemplo, com o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Eu acredito que o tenha inspirado um pouco nesse aspecto. Então, que Deus o ilumine sempre. Conselheiro, o que faltou dizer, só lembrando para o nosso telespectador que agora, 2015, no mês de maio, completamos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Uma adolescente, né? Ela que, na verdade, doutrinou e criou condições métricas para as finanças públicas, né? Voltando para a responsabilidade da gestão fiscal. O que faltou dizer, conselheiro? Sem dúvida, muito importante a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tribunal de Contas teve um papel importante, né? Porque se não tem um órgão que fiscaliza, que exige, acaba não sendo cumprida. Porque, infelizmente, no Brasil tem a lei que pega e a lei que não pega. A lei de responsabilidade fiscal pegou para valer e eu acredito que o Tribunal de Contas teve um papel importante. Para encerrar, além desses dois relatórios, eu acho que uma outra coisa importante, nós teremos um relatório que será colocado no site do tribunal de todos os municípios. E isso é uma outra coisa, é a transparência. A sociedade também terá informações para poder exercitar a sua cidadania e fazer o acompanhamento, cobrar, verificar aquilo que tem de bom e acompanhar. As câmaras municipais poderão qualificar o seu debate também. Esses assuntos deverão ser debatidos nas câmaras municipais, né? Por que eu invisto tanto e não tenho uma educação boa? Ou se eu tenho um investimento baixo e tenho educação boa? Então, acho que o tribunal também dá um passo importante na medida que disponibiliza todas estas informações para que o exercício da cidadania possa se efetivar também cada vez mais. De forma que é uma alegria estar aqui. Agradeço muito esta oportunidade, deputado Bragato, deputado Bolsonaro e Jorge. Um grande abraço a todos vocês. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Conselheiro, volte mais vezes. As portas da Assembleia Legislativa e da TV Assembleia Especial estão abertas para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bolsonaro, deputado Bragato. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.